Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeos a respeito do velho tema da reforma tributária. Bom, todos nós sabemos que ao se falar de reforma tributária hoje, atualmente, o grande tema é a tal comissão mista, né? Essa comissão mista da reforma tributária, só para recordar, ela vai ser formada por alguns parlamentares do Senado e outros parlamentares da Câmara dos Deputados, e ela tem o objetivo de analisar a junção, a fusão, a incorporação entre a proposta de emenda constitucional número 110, que está no Senado, e a proposta de emenda constitucional número 45, que está na Câmara. Mas nós temos muitas novidades a respeito disso, até porque os presidentes do Senado e da Câmara estão empenhados na criação dessa comissão mista. Ontem, por exemplo, foram divulgadas muito mais detalhes a respeito desse pretendido colegiado. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes, para a gente refletir sobre esse tema. Oi, pessoal! Bom, a primeira novidade é a criação e a instalação. Que se tudo der certo, a comissão será criada e instalada na próxima semana, entre os dias 10 e 14 de fevereiro. Bom, nessa semana pelo menos 5 autoridades falaram nessa história. Não, na semana que vem, essa tal comissão mista será criada, instituída e também instalada, vai começar a trabalhar. Olha, na semana que vem, certamente entre os dias 10, que é segunda-feira, e 14, que é na sexta-feira. Um desses dias, eu imagino que haverá uma cerimônia de instalação e aí a comissão começa a funcionar. Mas nós temos outra novidade, né, Júlia? Isso mesmo, o número de componentes. O número de componentes será aumentado de 30 para 40 parlamentares, mantendo-se a paridade, 20 senadores e 20 deputados. Muito bem, desde o início, quando o Davi Alcolumbre se referiu a essa ideia da comissão mista, ele estava falando que a comissão teria 20 componentes, sendo 15 senadores e 15 deputados. Só que agora a conversa na semana mudou, ele disse que houve pressões, etc., e na realidade serão 40 componentes, mas a paridade continua, 20 senadores e 20 deputados. E a questão do prazo, Júlia? Bom, o prazo original era de 90 dias, porém, os atrasos já ocorridos estão dificultando a manutenção dessa agenda. Assim, é provável que haja uma redução. É bom recordar que essa tal comissão ela foi inicialmente divulgada no dia 19 de dezembro, no finalzinho do ano passado. Nós até gravamos um vídeo falando sobre isso. Só que problemas políticos, depois houve o recesso parlamentar, enfim, uma série de coisas, né? Já na época, o prazo anunciado seria de 90 dias. Ora, se tivesse começado mesmo em dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Só que dezembro não aconteceu nada. O mês de janeiro a gente também passou em branco e agora nós estamos no começo de fevereiro, parece que agora saiu, só que já houve um tempo que foi perdida. Nós acreditamos que esse prazo para a conclusão do trabalho ele vai ter que ser diminuído. Por que diminuído? Porque a comissão está dizendo desde o começo que o prazo para se terminar a reforma tributária será 30 de junho, isto é, o final deste primeiro semestre de 2020. Ora, o prazo, isso vai acontecendo, isso demora aí, atrás daquilo, mas o prazo de 30 de junho, todo mundo fica repetindo que será sempre esse. Ora, na medida em que você demora, atrasa para fazer algumas coisas, isso vai achatando. E, claro, nós estamos achatando cada vez mais. Se criarmos a comissão na semana que vem, o prazo já é diminuto, certamente o prazo para execução do trabalho vai ter que ser diminuído. Então, vamos aguardar o que vai acontecer.
Muito bem, e como é que ficou a história do presidente e relator da comissão, Julia? Bom, pelas declarações, o presidente da comissão será o mesmo senador Roberto Rocha, enquanto o relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro. Pelo menos os anúncios que têm sido feitos acabam repetindo sempre. Olha, o presidente da comissão vai ser o senador Roberto Rocha, que é o maranhense lá do PSDB. E sempre se repete que o relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é lá do PP do Pernambuco. Então, me parece que essas duas pessoas, presidente e relator, não devem mudar. O grande problema que nós temos hoje, nós não, né? O grande problema que eles têm é o seguinte: afinal, quais serão esses 40 componentes? 20 senadores, 20 deputados. Quem serão eles? Essa escolha, essa determinação, ela é feita por indicação dos partidos. Cada partido indica fulano e tal, outro fulano e tal, fulano e tal. Ora, então, a escalação desse time, falando uma linguagem futebolística, a escalação desse time está meio complicada, né? Porque um quer isso, outro não quer aquilo, tem o José, sai o Francisco, entra a Maria e assim por diante, né? Então, na realidade, presidente, Roberto Rocha. Relator, Aguinaldo Ribeiro. E os 40 componentes, por enquanto, ninguém sabe, né? Eu imagino que no mais tardar na semana que vem, na data que for, aí sim nós teremos 20 senadores, 20 deputados, completando o time, presidente lá em cima, relator, observando tudo para relatar depois, né? Então, vejamos o que vai acontecer. Agora, e o começo desse trabalho, Julia? Bom, o relator Aguinaldo Ribeiro declarou que na próxima semana vai iniciar a elaboração do seu primeiro relatório, que será apresentado logo após o Carnaval. Exatamente. Então, o Aguinaldo, me parece que o Aguinaldo já tem trabalhado, tem feito algumas reuniões com o pessoal do Senado, o pessoal da Câmara, né? A imprensa tem noticiado que ele já está agindo aqui, ali, etc. Tal. Ora, tudo indica que o relatório que ele vai preparar já está sendo elaborado, está sendo escrito, etc. Tal. E o que vai permitir, segundo as próprias palavras, que logo depois do Carnaval ele vai apresentar o seu relatório, né? Quer dizer, então, como ele é de Pernambuco, o Aguinaldo Ribeiro é de Pernambuco, lá do Recife, né? A Júlia esteve lá e como no Carnaval certamente ele vai estar pulando lá em Olinda ou na praia de Boa Viagem, certamente vai haver uns tempinhos total. Mas ele promete que o seu primeiro relatório, logo depois do Carnaval, depois da quarta-feira de cinzas, ele vai apresentar o seu primeiro relatório. É bom lembrar o seguinte, né? Este relatório do Aguinaldo Ribeiro, será o primeiro parecer, ele terá que ser submetido ao plenário da comissão. Isto é, haverá uma reunião dos 40 parlamentares, mais presidente e relator, apresenta o relatório do Aguinaldo, vai discutir e terá que ser aprovado ali na comissão, né? É bom lembrar, porque se ele for aprovado ali, aí ele vai para o plenário da Câmara. Ele vai ser discutido com 42 pessoas, 40 parlamentares, o presidente e o relator, mas na sequência, se for aprovado, terá que ser discutido necessariamente com 513 deputados, que é o plenário da Câmara. E o pior, 2 turnos. Primeiro vota um, se for aprovado, espera 5 sessões, aí vota o segundo turno, né? Então tem todo esse caminho, todo esse trâmite ainda, né? Muito bem, nesta semana, eu imagino a gente como está perseguindo esse tema, que houve uma grande novidade, né? E essa grande novidade é que a gente vai falar agora. Bom, ontem, no dia 6, o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, comunicou aos seus colegas de partido que a PEC 45 deve ser utilizada na comissão mista como texto base da reforma tributária. Nas suas palavras, o governo concorda com 70% do texto.
Esse entendimento busca contornar a onda de críticas pela decisão do governo de não enviar sua própria proposta. Nós temos uma dúvida. A PEC 45 trata exclusivamente da tributação sobre o consumo, o IBS. Daí surge a dúvida: como ficarão as outras matérias? Que são só previstas na PEC 110, tais como a extinção da CSLL, a transferência do ITCMD do Estado para a União, a ampliação da base do IPVA, a autorização da criação de adicional para financiar a Previdência Social e, por último, a criação de fundos estadual e municipal para reduzir a disparidade. Muito bem, vejam que grande novidade então, né? Por quê? Nós já falamos várias vezes, nós temos duas propostas em emenda constitucional, 110 no Senado, 45 na Câmara. Só que as duas propostas são muito diferentes uma da outra. Claro, existem pontos comuns, tem o IBS, mas tem muito pouco comum não, tem muita diferença lá, né? Então, essa é a dúvida que sempre permaneceu, sempre vem levando, tal. Só que agora surgiu essa grande novidade. O que é? Nós temos falado que para dar sequência à reforma é necessário a PEC 110 que está no Senado, a PEC 45 que está na Câmara e uma terceira proposta que viria do governo federal e tem sido prometido aí não só pelo presidente, pelo ministro da Economia, entende? Pelo pessoal lá do Poder Executivo. Só que nessa semana o que acabou acontecendo? Os senadores reconheceram o seguinte: olha, o governo não vai mandar mais o seu projeto, vai ficar só esses dois. Ok, então o Congresso vai ter que discutir 110 mais 45. Só que teve uma grande novidade que é o seguinte: o senador Bezerra ele disse o seguinte: olha, o governo não vai apresentar o seu projeto, só que ele prefere a PEC 45 que está lá na Câmara. Vejam, o governo não apresenta o seu projeto, ok, mas ele assume a PEC 45 como sendo dele também. É interessante isso, né? Ora, quando o Senado toma uma atitude dessa, o que ele está querendo dizer? Olha, ele está querendo dizer que nós temos a Câmara e o governo torcendo pela PEC 45. E aí fica a PEC 110 sozinha do outro lado, apenas com o Senado, né? É interessante, isso é uma posição totalmente original, que nunca ninguém tinha pensado nisso, e o governo, como não foi capaz ou possível de fazer o seu projeto, resolveu assumir a PEC 45. O problema que eu coloco aí no texto é o seguinte: e aqueles temas que estão na PEC 110 estão lá e que não estão na PEC 45. Ora, como as discussões vão se centralizar na PEC 45, resta saber e tudo demais que está na PEC 110 vai ser simplesmente esquecido? Bom, me parece que a solução seria, como os políticos eles vão analisar as duas, eles trazem da PEC 110 para cá aquilo que interessar. E o resto vai virar letra morta. Muito bem, pessoal. Então essa é a grande novidade nessa semana. Mas temos mais novidades aí. Bom, ontem, no dia 6, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma conversa com os outros senadores, voltou a insistir na tese da criação de um imposto sobre as transições financeiras, cuja arrecadação seria utilizada para financiar a desoneração da folha de salários. Aliás, esta é uma das principais razões que tem causado atraso na elaboração do projeto do governo. Muito bem, pessoal. Olha, por incrível que pareça, o ministro da Economia não consegue abandonar a ideia da tal CPMF, o Imposto sobre Transações Financeiras, o Imposto sobre Operações Digitais. Ele não consegue esquecer isso aí. Ele quer porque ele quer. Tem uma verdadeira obsessão por isso. Ora, como nós sabemos que isso tem um problema no país todo, como nós sabemos que o presidente da República já se manifestou claramente contra
e demitiu até o Marco Cinta, que era o secretário da Receita Federal, exatamente por isso. Então é um problema, isso trava, né? E o receio dos demais parlamentares é que na semana que vem, quando começar a tal comissão mista, se chegar algo relativo a isso lá na comissão, vai ter problema, vai travar, não sei o que vai acontecer, né? Mas de qualquer forma, fica essa ave daninha voando ao lateral aí. Muito bem, mas pelo menos tem uma coisa que nos dá uma certa esperança a respeito da agenda, né, Júlia? Isso aí. Pelo menos por enquanto, essas indecisões não deverão causar atraso no desenvolvimento do cronograma completo, que estimula a aprovação da reforma no Congresso Nacional até o final desse semestre, dia 30 de junho. Exatamente. De tudo que anda se discutindo, falando, etc. tal, uma coisa pelo menos ninguém pensou em mudar por enquanto, que é o final da reforma tributária até 30 de junho, isto é, o último dia do primeiro semestre de 2020. Muito bem, se perseguir esse objetivo e dar certo, ok, talvez nós cheguemos lá. Nós estaremos monitorando e acompanhando aqui. Não é mesmo, Juliana? Isso aí. Bom, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos continuar analisando a comissão mista. Bom, antes de terminar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês que a gente está nas redes sociais, no @netcpa, estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no Twitter. E além disso, também tem o nosso site da CPA, que é netcpa.com.br. Lá você encontra mais informações sobre a nossa empresa. E por último, não esquece de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, e o último aviso é que enquanto a reforma tributária não avança, eu e a Júlia já estamos cuidando um projeto paralelo aí que me parece que vai ser muito bom, que vai tratar do imposto de renda da pessoa física de 2020. A gente não pode se esquecer nunca que em abril deste ano, até o dia 30 de abril, certamente todos os que estiverem obrigados terão que apresentar a sua declaração. Exatamente esse tema que a gente vai tratar também paralelamente à reforma tributária. Espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.